Pronto, agora sim. Todo mundo me enxergando. Estou tendo que fazer uma gambiarra aqui para funcionar. E aí, estão me escutando direitinho, turma? Estão me escutando? Dá um joinha aí para mim. Opa. Bom, ok. Se estão me escutando, tá ótimo. Vamos lá. Pessoal, hoje eu vou fazer a correção daquela atividade do VHA de 15 questões que vocês fizeram valendo 10 pontos, certo? Vou fazer essa correção com vocês. Gostaria que vocês prestassem muita atenção. Caso haja alguma dúvida, vocês tirem comigo, por favor. E vou explicar a vocês de que forma foram lançadas as notas de vocês lá no Alunos Book, certo? Então, vou conversar direitinho com vocês, vou mostrar tudo direitinho. Vou compartilhar uma tela agora, que é a tela da prova. Eu sei que faltam 3 minutinhos ainda para nós iniciarmos, mas enquanto, né, nós estamos esperando, já vou compartilhando para vocês terem uma lembrança do que é que eu estou falando. Caso haja muita dúvida em relação a alguma questão, por que ser uma e não outra, eu gostaria que vocês destravassem os microfones e interagissem comigo para a gente chegar a uma conclusão. Combinado? Certo? Vamos lá. Estou esperando ainda, tem pouquinha gente, né? Só tem 6 participantes, faltam 2 minutinhos, eu estou aguardando. Eu não sei se vocês se lembram, mas aqui, The Trash Islands, um país contra o plástico oceano. O texto ele falava o seguinte, ele falava, né, da união de alguns publicitários, de uma campanha publicitária que foi premiada em Cannes e que pedia ali mais atenção, né, em relação ao índice crescente de poluição dos oceanos. Então, para vocês analisarem, né, ela falava da necessidade de se prestar mais atenção a isso e queria até que essa ilha de lixo se tornasse um país, porque assim ficaria mais fácil que os países mais próximos se unissem para poder fazer a limpeza, certo? Então, eu lancei esse texto e deixei muito claro isso aqui, ó, no subtítulo. Publicitários pedem que a ilha de lixo seja reconhecida pela ONU como um país. O objetivo de campanha premiada em Cannes é alertar para o índice crescente de poluição nos oceanos. Então, nós vimos aí que o objetivo é o alerta contra esse índice crescente, né, nos oceanos. Nós vimos aqui que essa ilha do lixo ela já conta com cerca de 1,6 milhões de metros quadrados de detritos e 79 mil toneladas de plástico. Então, essa campanha lutava para que esse excesso de lixo, essa ilha do lixo, fosse oficialmente um país, né? E aí, olha, o nome da nova nação que entrou com pedido de reconhecimento na ONU é The Trash Islands, ou seja, Ilha do Lixo em português.
Aí mostra que eles contam com um território estabelecido, tem bandeira, tem passaporte, tem moeda e uma população com mais de 200 mil pessoas. De que maneira essa população existe? Na verdade, foram pessoas que se auto-intitularam habitantes, né, daquele país de maneira online, né, para que fosse uma espécie de abaixo-assinado e aí conseguissem fazer com que a ONU exigisse, né, de alguma forma, a limpeza dessa ilha de lixo. Tudo bem? Então, explicado o texto, nós vamos aqui para a correção da atividade. Observem que lá eu falo da seriedade da campanha, que eles criaram, né, notas, cujas notas chamavam de bris, né, era o nome da moeda desse país, e aí, ó, uma bandeira, tudo remetendo ao objetivo. Aqui, ó, nota de 50 debris. Observem que os debris aqui, a nota de 50 debris, tem, né, uma ligação direta com o objetivo da campanha. Observem a bandeira do país, também uma ligação direta com o objetivo da campanha. Então, diante disso, eu venho e questiono a vocês. Aqui eu já coloquei o gabarito para que não haja dúvidas, mas se houver, por favor, agora é a hora de questionar. E depois eu vou explicar de que maneira vocês foram avaliados por isso aí, certo? A primeira questão diz, deixa eu ver quantos participantes tem. Ah, já tem 20, já está melhor. Textos informativos, que foi o gênero textual que eu solicitei que vocês estudassem, podem ser encontrados na mídia televisiva, na mídia impressa e na mídia digital. Sua principal função é informar o leitor sobre um determinado fato. A partir dessas informações, qual fato se tornou relevante, se tornou importante ao ponto de levar à publicação do texto lido? Pessoal, o fato que levou à publicação do texto está aqui, ó, no título, logo em cima, aqui no subtítulo. Publicitários pedem que a Ilha do Lixo seja reconhecida pela ONU como um país. Objetivo de campanha premiada em Cannes, ou seja, foi feita uma campanha que foi premiada em Cannes e que tinha como objetivo alertar para o índice crescente da poluição nos oceanos. A partir desse objetivo, criaram a Ilha do Lixo para poder, então, fazer com que as autoridades tomem alguma providência. Nessa situação, vamos lá. Eu pergunto, foi uma ilha? O que levou à publicação desse texto? Foi uma ilha que se tornou país em função do lixo acumulado? Chegou a se tornar um país? Ou era o que eles tinham como objetivo, né? Fazer com que se tornasse um país, mas ela não chegou a se tornar ainda. O texto deixa isso muito bem claro. Intensificar a conscientização da população em relação ao lixo oceânico, o objetivo, ou seja, qual fato intensificar a conscientização é um fato ou é um objetivo? O excesso de plástico acumulado no oceano, a criação do movimento da Ilha do Lixo como forma de degradação dos oceanos, ou mostrar a seriedade do problema em questão. Então, aqui, o fato que se tornou relevante foi a criação de um movimento para que a Ilha do Lixo se tornasse um país e como forma de combater a degradação dos oceanos. Certo? Até aí, alguma dúvida? Alguém não concorda? Alguém que errou essa questão falou, Fernanda, eu fui por outra por tal motivo? Alguém gostaria de dizer aí? Não?
Só interpretação textual, certo? Se houver alguma dúvida, por favor. Questão 2. Sobre as informações da reportagem, é correto afirmar que elas possuem. Ah, aqui ficou uma interrogação, eu nem sei por quê. Mas vamos lá, não seria ela a afirmativa. Vamos lá. Sobre as imagens, é correto afirmar que elas possuem um caráter artístico, informativo, explicativo, complementar. Se o texto é informativo e a imagem informa aquilo que o texto está trazendo por escrito, o caráter da imagem dentro, né, que completa aquele texto, o caráter da imagem também vai ser o quê? Vai ser informativa, tudo bem? Na questão número 3, a primeira foto, aquela que está abaixo do título, é uma foto, a primeira foto é uma denúncia clara da degradação dos oceanos. Sua posição no texto é importante para quê? Para dar ao leitor uma noção do que o texto fala, sensibilizar o leitor para o problema, chamar a atenção do leitor e sensibilizá-lo, mesmo que não leia o texto, criticar os responsáveis pelo lixo oceânico ou fazer o leitor compreender o texto. Gente, eu estou falando da foto. Aquela foto, ela está ali para que o leitor leia pelo menos o título e o subtítulo e se sensibilize do que o texto está falando, certo? Então, ali, ela vai chamar a atenção, ele vai ler o título e o subtítulo e provavelmente, por causa, né, do choque que a foto provoca, ele vai ler o texto inteiro. Mas aqui, o objetivo dela é chamar a atenção, sensibilizar o leitor, mesmo que ele não leia o texto todo. Combinado? Vamos lá. Até aí, alguma dúvida, algum problema? Gente, vocês têm que me falar, tá? Estão muito quietinhos. Não, tá tudo Não, bem. não tem problema não. Joia. Questão 4. Sinais de pontuação são símbolos gráficos usados para organizar a escrita e ajudar na compreensão da mensagem. Lembram desse conteúdo? Ainda foi explicado lá na sala de aula, né, que a pontuação ela tem um papel importante na nossa língua, porque é ela que vai nos dar as pausas necessárias na produção do texto e tem inúmeras funções. Então, eu falei que dentre as inúmeras funções, eu pedi que vocês analisassem esse trecho e que me dissessem por que esse termo em destaque, ele veio entre vírgulas. Então, vamos lá. O grupo lançou sua candidatura a país oficial na ONU em junho do ano passado, no Dia Mundial do Oceano, e em setembro divulgou ao mundo a intenção da ilha de lixo se tornar o 109º... Não. Quem consegue ler esse número aqui em ordinal para mim? 196º. Obrigado. Eu me enrolei Eu no ia falar 90. isso, mas tipo assim, eu não ia conseguir. Eu ia falar isso, só que eu não estava certa. Aí eu deixei para outra pessoa falar. Então, eu me enrolei no 90º. Mas vamos lá. Então, observem que os termos que estão entre vírgulas são no Dia Mundial do Oceano, em setembro. No Dia Mundial do Oceano, dá ideia de quê, turma? No dia. Em setembro. Dá ideia de quê? Dá ideia de quê? De tempo. Se ambos estabelecem relação de tempo, eu já sei que tem valor de advérbios ou adjuntos adverbiais. E que a vírgula, ela tem a obrigação aí de isolar esses adjuntos adverbiais quando eles estão deslocados, ou seja, fora da sua ordem natural, que seria no final da oração.
Então, observem que aqui nós temos dois adjuntos adverbiais e eles vieram isolados por vírgula. Então, a única afirmativa correta é a letra D. Até aí, tudo bem? Compreendida a questão? Sim. Ótimo. Vamos, questão 5. No trecho, existe uma campanha para que a grande porção de lixo do Pacífico, uma ilha de lixo que já conta com cerca de 1,6 milhão de metros quadrados de detritos e 79 mil toneladas de plástico, se torne realmente um país. Os termos em destaque introduzem orações subordinadas que são, respectivamente. Pessoal, existe uma campanha para quê? O para quê, eu falei com vocês, estabelece uma relação de quê em relação a outra oração? Finalidade. Para que é finalidade? Se é finalidade, essa oração só pode ser adverbial. Então, ela é uma subordinada adverbial. Uma ilha de lixo que já conta. Esse que aqui se refere à ilha de lixo, tem como antecedente ilha de lixo e poderia ser trocado por a qual. Se eu posso trocar o que por a qual, eu sei que eu vou ter uma oração adjetiva. Então, estão aqui, ó, oração subordinada substantiva adverbial e adjetiva. Alternativa correta, letra C. Tudo bem? Questão 6. Analise o trecho em destaque. Os criadores de The Trash Islas explicam que todos os membros devem cooperar. Explicam é o meu verbo. Eles explicam. Quem explica, explica alguma coisa. Então, explicam o quê? Que todos os membros devem cooperar. Então, eu tenho sujeito, verbo transitivo direto e que todos os membros devem cooperar tem valor de quê? De objeto direto. Se isso aqui tem valor de objeto direto, eu pergunto, a oração destacada exerce função sintática própria do substantivo. Logo, é uma oração subordinada substantiva. Eu já falei que ela era substantiva. Eu só queria classificação para ela. Se esse verbo é verbo transitivo direto, eu tenho objeto direto, eu tenho sujeito e eu tenho objeto direto, isso aqui só pode ser o quê? Objetiva direta. Alguém pensou em outra classificação aí para ela? Não? Tá tudo certinho? Vamos lá. Questão número 7. No período, segundo Jesse Holcomb, pesquisador do Instituto Pew, os americanos estão se tornando usuários de múltiplos dispositivos digitais. A conjunção em destaque, segundo, ela pode ser trocada sem alteração de sentido por a única. Segundo, tem valor de conformidade. A única aqui que teria o mesmo sentido, porque, embora é concessiva, como seria causal, logo temporal e, porém, adversativa. A única que teria o mesmo valor seria conforme. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Questão número 8. Assinale a frase que foi classificada corretamente de acordo com a relação de sentido estabelecida pela conjunção destacada. Aí eu destaquei a conjunção e pedi a vocês uma análise sobre qual seria a correta relação de sentido estabelecida. Tá travando, né, pessoal? Travou um pouquinho, né? Não tá travando, não. Tá não? Jóia. Então, vamos lá. A letra A. Como diz o povo,
tristezas não pagam dívidas. Como diz o povo? Como o povo diz, tristezas não pagam dívida. Há uma relação de comparação. Eu quero aqui, foi corretamente. Nós temos uma relação de comparação aqui? Não. Esse como tem valor de conforme, tá bom? Na letra B, não serás bom advogado sem que estudes muito. É uma relação de consequência? Não serás advogado sem que estudes muito? É uma relação de consequência? Se não estudar muito, a relação seria de quê? De quê? De condição. Tudo bem? Ok. Letra C. Cumprirei minhas tarefas, mesmo que a oposição critique. Cumprirei minhas tarefas, mesmo que a oposição critique. Ou seja, a oposição vai criticar e eu cumprirei as minhas tarefas. Duas ações que acontecem ao mesmo tempo, certo? Sem que uma impeça a outra de acontecer. Então, quando isso ocorre, nós temos uma relação de concessão. Esta é a afirmativa correta. Quanto mais se tem, mais se deseja. Isso é uma relação de proporção. Aproximei-me a fim de que pudesse ouvi-la. A relação é de finalidade. Alguma dúvida sobre essa questão, turma? Não. Joia. Questão 9. Na questão 9, vocês têm a tirinha. E sobre a fala do primeiro quadrinho, pai. Uai. Meus amores, vocês estão me escutando? Sim. Agora sim. Olha só, deu um probleminha aqui, meu telefone acabou a bateria e olha que hoje eu só usei ele para dar aula porque a minha câmera do telefone deu problema de novo. Aí eu vou falar com vocês só pelo áudio, tem problema? Não. Não está faltando muito tempo para acabar a nossa aula, não. Mas não deixem de assistir, porque eu preciso mostrar a vocês como foram feitos os lançamentos lá no Alunos Book, tá, gente? Então, por favor, terminem aí, acompanhem o restante da aula, por favor. Obrigada. Então, na número 9, eu peço a vocês o seguinte. Na frase, pai, você sabia que os egípcios tinham um método para resolver equações? É correto afirmar, exceto. Vamos lá. É correto afirmar, eu tenho aqui um período composto por 3 orações. Ó, sabia, tinham e resolver. Se eu tenho 3 verbos, eu tenho 3 orações. Tá certo? Tá. Então, vamos, eu quero o exceto, tá bom? Não se esqueçam disso, não. Quero o exceto. Depois, na letra B. Há no período 2 orações subordinadas entre si. Pai, você sabia? Sabia o quê? Que os egípcios tinham um método. Tinham um método para quê? Olha aqui, para resolver as equações. Então, eu tenho 2 orações subordinadas entre si? Tenho. Sim. Tenho 2 orações subordinadas. Uma substantiva
e uma adverbial. Alguma dúvida? Pode falar. Fala, Rafa. Não, eu não tenho nenhuma dúvida, não. Não, achei que você quisesse perguntar alguma coisa, desculpa. Depois, sai é o vocativo da oração, tá certo? Olha aqui, isolado por vírgula, é vocativo. O verbo sabia, na primeira oração, é transitivo direto, também tá certo. Você sabia o quê? Que os egípcios tinham um método para resolver equações, beleza? E na letra E, o que, olha aqui, é um pronome relativo. Eu consigo trocar esse pronome relativo por o qual, por a qual? Não consigo. Se eu não consigo, ele não pode ser um pronome relativo. É uma conjunção integrante e que, na verdade, está introduzindo uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Tá bom? Então, a afirmativa correta é a letra E. Vamos lá. Questão número 10. No último quadrinho, no período, pai, quando eu crescer, serei obrigado a fazer piadas iguais às suas? A conjunção em destaque introduz uma oração subordinada adverbial. O quando, turma, ele expressa a relação o quê? Temporal. Então, aqui, ele não poderia ser nenhuma outra conjunção, tá bom? Nenhuma outra relação. Aí eu pergunto ainda a vocês. Analise a tira. Boa noite, senhor. Vim pegar sua tigela e anotar seu pedido. Se me permite, gostaria de recomendar nossa especialidade. Vou aceitar. Ou melhor, vou arriscar. E aí, no segundo quadrinho, há uma oração subordinada com uma conjunção de uso frequente. No segundo quadrinho, tá vendo? Que se é de uso frequente e é conjunção, vocês é que deveriam saber qual é a conjunção. E seria qual no segundo quadrinho? Qual é a conjunção? Sei. Perfeito. A conjunção é o sei. Essa conjunção poderia ser substituída sem alteração de sentido por caso. É a única que também é condicional. Tudo bem? Moleza aqui seria só substituir uma por uma e perceber a relação de sentido estabelecida. Tudo bem? Aí, na questão 12, deixa eu limpar aqui. Na questão 12, ainda sobre a tirinha anterior, no primeiro quadrinho, na frase boa noite, senhor, vim pegar uma tigela e anotar seu pedido, a vírgula, aqui a vírgula, no termo em destaque, foi usada para boa noite, senhor. Ela foi usada para quê, gente? Observem, boa noite, vírgula, senhor. Senhor é com quem ele fala. Se é com quem ele fala, senhor só pode ser um vocativo. Então, a afirmativa correta é a letra D. Alguma dúvida até aí? Não. Ótimo. Pessoal, se houver dúvida, por favor, vocês podem questionar, tá? Depois, questão 13. Na questão 13, observe a oração abaixo. Quando chove ou quando faz frio, as pessoas evitam sair de casa. Quando chove ou quando faz frio, as pessoas evitam sair de casa. Sobre os termos em destaque, é correto afirmar que. Agora eu quero o correto. Olha só, já vou grifar para vocês aqui. É correto. É correto. Então, já grifei para vocês o que é que eu quero. Eu quero a afirmativa correta. Nós temos 3 orações subordinadas. Se quando chove ou quando faz frio, as pessoas evitam sair de casa.
Pessoal, eu tenho uma oração que serviria de principal e duas orações que serviriam de subordinadas por enquanto, não é isso? Quando e quando são subordinadas. Elas são subordinadas a uma outra oração, que seria a oração principal. Então, é errado dizer que eu tenho 3 orações subordinadas aqui. Na letra B, eu tenho 2 orações subordinadas e uma oração coordenada. Eu tenho alguma oração que eu possa afirmar que ela é coordenada aqui? Não tenho. Eu tenho 2 orações coordenadas que são subordinadas entre si. É errado dizer isso. O correto seria o inverso. Ou seja, eu tenho 2 orações subordinadas, tanto que as conjunções são quando, então elas são subordinadas, mas elas estão subordinadas a alguém aqui, que é uma conjunção coordenativa. Então, o correto é dizer que eu tenho 2 orações subordinadas coordenadas entre si por meio de uma conjunção alternativa. Se alguém tivesse dúvida nessa questão, poderia abrir o livro, porque tinha uma muito parecida que nós fizemos, que foi explicada, que eu pedi para vocês fazerem anotações. Então, ali não teria muita dúvida, não. Era só abrir o material, fazer uma pesquisinha rápida que vocês teriam acesso a isso. Vamos lá. Deixa eu limpar. Questão 14. Moleza essa daqui, porque eu já dei a relação que eu queria, e aí eu pedi a vocês que analisassem a relação de sentido de cada oração dessa e que fizessem a correspondência adequada, certo? Então, embora estudasse muito, não foi aprovado. Embora, mesmo que, apesar de, tudo isso estabelece uma relação de quê, gente? De quê? Concessão? Concessão. Então, peraí, vai ter erro nessa questão. Só um minutinho, vamos fazer, que aí agora a gente vai analisar. Embora estudasse muito, não foi aprovado. A relação aí é de concessão, certo? Ela se vestia conforme dita a moda. Ela se vestia conforme dita a moda. E aí eu pergunto a vocês, conforme dita a moda, estabelece uma relação de quê? De conformidade, claro. Isso, conformidade. Depois, terceira, ficou irritado porque foi impedido de entrar. Ficou irritado porque foi impedido de entrar. Qual é a relação que existe aí, gente? Pessoal? Oi? No parênteses ali da concessão não é número 1, não? Desculpa. Desculpa. Certinho. Ficou irritado porque foi impedido de entrar. Causa. Vamos lá. Pessoal, vocês estão desaparecendo para mim aqui. Por que será? Uai? Não tem ninguém com a câmera ligada. Não. Quando não tem ninguém com a câmera ligada, desaparece o disperso. Tipo, ó, vou ligar minha câmera aqui, ó. Aí eu volto. Entendi. Deixa ligado aí, por favor. Vamos lá.
Então, pessoal, eu peço a vocês aqui. Na letra C, ficou irritado porque foi impedido de entrar. Qual é a relação existente? Qual é a relação existente? Ficou irritado Sequência? porque foi impedido de entrar. Não, causa? Olha só. Como foi impedido de entrar, ficou irritado. Então, a relação seria qual? Seria de causa, tá? Aqui seria a número 3. Não vai ter erro, não. Eu que estava louca mesmo. O carro era tão caro que desistiu da compra. Aqui sim. O carro era tão caro que desistiu da compra. Ele desistiu da compra, é a consequência do carro ser caro, não é isso? Então, consequência. Tá? Aí vem, estude para não travar na prova. O para expressa uma relação de finalidade. E aí sobrou o quê? Mais fácil conquistar uma cidade inteira do que conquistar um amigo. A afirmativa, a alternativa expressa uma relação de comparação. Então, a sequência numérica ficou 3, 6, 2, 4, 1 e 5. A princípio, eu tomei até um susto, achei que estava errado, mas está aqui. A afirmativa correta é a letra C. Na questão 15, me desculpem aí, nós temos uma oração subordinada adverbial concessiva. Eu quero a concessiva. Nós temos uma concessiva em. Se eu tivesse te ouvido, não teria feito besteira. O se estabelece uma relação de condição. Como choveu muito, não fomos à praia. O como, no início da oração, vai estabelecer uma relação de causa. Demos a notícia conforme a solicitação dos parentes, conforme estabelece uma relação de conformidade. Enquanto os alunos saíam, a energia do prédio acabou, enquanto estabelece uma relação de tempo. E aqui, apesar de estranho, ele é um cara legal. Ele é estranho e é um cara legal. Ou seja, a oração concessiva é a letra E. Meus amores, encerramos essa correção. Tem alguma dúvida até aí? Não. Foi tudo tranquilo, né? Eu não sei se vocês anotaram aí o gabarito de vocês, mas vocês podem fazer uma análise dos prováveis erros de vocês. Vamos lá agora ao que eu pedi que vocês analisassem comigo. Deixa eu até... Isso aqui eu copiei da outra turma que eu expliquei. Vamos lá. Vocês vão ver que eu lancei a nota de vocês ontem. No Alunos Book. Aí a nota ela é dividida em AV1. Tá todo mundo visualizando isso aqui? Sim. AV2, AV3 e AV4. Pessoal, não quero dúvidas depois, hein? Já estou explicando para que tudo fique resolvido. No AV1, o que é que foi lançado? Vocês se lembram das várias atividades que nós fizemos antes do recesso, até o dia 17 de março? Tudo que eu pedia, eu olhava, eu colocava positivo e negativo, certo? Aquelas atividades foram as atividades práticas desenvolvidas em sala e para casa, e aí elas foram avaliadas como as atividades específicas produzidas por vocês. Então, vale 10 pontos e todas aquelas atividades ali que vocês cumpriram e deixaram de cumprir teve um peso. Então, para quem cumpriu todas, perfeito, vai ter 10 pontos na AV1. Para quem não cumpriu nenhuma, vai ter um problema, não é verdade? Vamos lá. Depois, a AV2 foi o Eureka. O Eureka, gente, eu juro para vocês que eu fiquei bem decepcionada. Por que eu fiquei decepcionada?
eu pedi 5 eurecas para vocês. Eu pedi do capítulo 1 ao capítulo 5. Então, cada eureka, cada um vale o quê? Vale 2 pontos cada. Não é isso? Cada eureka vale 2 pontos. Aí, observem que eu fiz uma estimativa. Eu não ia fazer isso, mas eu fui obrigada. Sabem por quê? Porque teve aluno que levou a sério, que fez, que pesquisou, que tirou dúvida, beleza. Teve 80, 85% de acerto, ótimo. Ah, tia, eu errei 2, perfeito, é comum. Mas teve aquele aluno que sequer pensou. Teve aluno de acertar 1 ou 2, sendo que tinha interpretação de texto, que era conteúdo já estudado, que não teve preocupação de consultar o material, de tirar dúvida. Aí é justo eu dar a mesma nota para aquele aluno que acertou 2 questões e para aquele que acertou 10? Não é justo, gente. Então, eu fiz uma estimativa. Aqui, quem teve, observem que eu não dei menos de 60% para ninguém. Então, eu não fui injusta. Em cada eureka, se o aluno teve até 50% de acerto, tia, eu fiz 50%. Beleza. Eu te dei nota de 60% em cima dele. Eu te dei 1,2, já que ele vale 2. Do aluno que fez 51% até 70%, teve 1,5. Quem fez acima de 71% teve 2. Professora, e o AV3, que eu não entendi? Calma, vou chegar lá, eu tô no 2 ainda. Aí, eu fui injusta com alguém aqui, sendo que eu não dei menos de 60%, nem para aquele aluno que só fez uma questão no Eureka. Não tô sendo. Então, meus amores, olha o que acontece. O aluno fez todos os Eurecas e tirou acima de 71%, ele tem nota 10. Aí, tem aquele aluno que vai ficar chocado quando vir lá na nota dele que está sem nota na AV2, ou que tem 1,2, tem 1,5 porque só fez 1 eureka, ou porque tem 2,5 porque só fez 2 eurecas. Eu não sou culpada por isso. Eu pedi a vocês o eureka até o dia 20/6 lá no Alunos Book. Depois eu verifiquei no dia 18 que poucos alunos tinham feito. Coloquei no grupo de vocês de WhatsApp, ninguém me deu importância. Depois eu conversei com vocês na aula sobre a necessidade de fazer. E essa semana, na aula de terça-feira, eu dei um prazo a vocês até as 2 horas, se eu não me engano. Não foi isso? Foi. Perfeito. Ainda bem que as aulas são gravadas. Então, o que acontece, turma? Eu não tenho responsabilidade sobre a falta de compromisso de vocês, tá? Me desculpem aqueles que não merecem ouvir. Mas, graças a Deus, a maioria fez, a maioria teve nota, mas aqueles que não fizeram simplesmente porque não quiseram. Orientados vocês foram. Então, até o Eureka, tem alguma dúvida aqui? Não. Não? Ó, coloquei a estimativa do Eureka aqui para vocês, tá? Então, na AV3 é o projeto socioemocional. É esse projeto que o Danilo, se eu não me engano, o coordenador de vocês é o Danilo. E aí ele está organizando com vocês. O projeto socioemocional vale 10 pontos. Essa nota só será lançada semana que vem. Então, está em branco. Ela será lançada ainda. Tudo bem? Certo? Essa é a única nota, essa aqui é a única nota que não foi lançada ainda, tá? É a da AV3, será lançada na segunda ou terça-feira. E na AV4 é essa prova que eu acabei de corrigir com vocês. Como ela tinha 15 questões e valia 10 pontos,
vocês vão ter que pegar 10 pontos, dividir por 15. Aí, cada questão, deixa eu anotar aqui. Cada questão, e aí eu tive que somar uma por uma, cada questão valia 0,66. Tudo bem? E aí, cada questão valia 0,66. Aí, vocês vão fazer uma estimativa aí para saberem quanto vocês erraram. Combinado? Meus amores, alguma dúvida sobre esse sistema de avaliação? Enzo, ficou claro para você agora? Ficou. Só que Mais alguém? na plataforma tem lá Tá. a V5 e a VR. Não, olha só, o AV5 e o AVR é caso a escola queira ter mais possibilidades de avaliações, ele tem o AV5 e o AVR. Mas nesse semestre eles não serão utilizados, talvez no próximo. Mais alguma dúvida? Não, muito obrigado. Meus amores, então estamos entendidos. Desculpem aí pela falha da minha câmera, tá? Nossa aula está encerrando. Nas aulas de semana que vem, acredito que já esteja tudo resolvido aí, tá bom? Me desculpem de verdade. Tchau. Fala, amor. Não, eu tava falando tchau mesmo. Tá dando tchau? Então, eu tô Tchau, encerrando o tia. compartilhamento. Tchau. Vou encerrar a reunião. Beijo, tchauzinho. Bora almoçar, povo. Até semana que vem.